Glória a Deus, bom dia! Que bênção, gente. Olha, quem tem um professor como Honório Júnior, pregar na frente dele é complicado, né? Como ele disse que foi meu professor, então qualquer coisa, você pergunta para ele que ele responde. Então, gente, que honra, pastor Honório, obrigada pela honra de estar aqui, Virgínia. A gente está lá desde sexta-feira, né? Que eu estou lá em Trindade, que a gente está fazendo um evento lá do Rema também. E onde eu passo, eu falo dessa escola, queridos, porque essa escola realmente é um diferencial de Deus para a vida de um cristão. E como o pastor disse, né? Mais da metade das cadeiras já estão preenchidas. Às vezes a gente tem uma mania de deixar tudo para a última hora, e se eu fosse você, não confiava nesse jeitinho brasileiro de deixar para depois, porque você pode ficar só para 2026. Então é melhor se antecipar, porque vai lotar. Amém? Venha, porque vai realmente mudar completamente a sua vida. E você que já é do verbo da vida, às vezes as pessoas pensam assim, né? Ah, eu sou do verbo, já escuto essa palavra. Queridos, a unção da escola é outra, né? Não é porque você já escuta a palavra no verbo que você não precisa do rema. Você precisa do rema sim, se você já congrega nessa igreja. Amém? Então, vem para o rema você também, porque vale muitíssimo a pena, viu? Uma honra, gente. Obrigada por estar aqui. E nós vamos falar um pouco aqui. Eu perguntei para o pastor quanto tempo eu tinha. Deixa eu botar aqui meu cronômetro. Que ele disse o tanto que você quiser. E meu marido disse que dizer isso para mim é perigoso, né? Mas eu vou colocar o cronômetro que eu não vou cansar você. Amém? Estão prontos para receber a palavra? Então, Pai, nós te damos graças por essa manhã, Pai, pela tua palavra que vai ser semeada em nossos corações, essa semente incorruptível da tua palavra. Como a tua palavra mesmo diz, ela não vai voltar para ti vazia. Ela cairá num bom solo, que é o nosso coração, e nós acolhemos com mansidão em nosso coração a sua palavra, porque entendemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Muito obrigada, Pai. Eu te dou graças pelo auxílio do teu Espírito, a unção. Ela permanece em nós e ela nos ensina acerca de todas as coisas. E eu creio que seremos ensinados hoje na verdade da sua palavra, em nome de Jesus. Quem crer comigo? Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 2. Aleluia, o Senhor é bom. A gente vai ver, queridos, que desde o princípio, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem numa situação onde a fé na palavra dele sempre foi necessária, né? E a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, Deus falando, a Bíblia dizendo assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a gente lê esse versículo, quando a Bíblia diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores, a gente vê que ele não deixou nenhuma árvore para Adão plantar, concorda comigo? E isso me mostra o caráter provedor de Deus. Porque Deus criou o homem para ser provido por ele. Deus não te chamou para se autossustentar. Aleluia. Ele sempre foi provedor. Desde o princípio. E a gente vê ele fazendo isso aqui, né? E quando chega no verso 15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem lá, mas veja, já existia uma provisão, sim ou não? E Deus colocou o homem lá e disse para o homem, né? Cultive e guarde. Chegou o trabalho, mas quando o trabalho chegou, querido, já havia uma provisão. Meu Deus do céu. Eu percebo aqui a leveza de Deus em suprir o homem. Ele não chamou você para ser preguiçoso, mas Ele te chamou simplesmente, queridos, para aprender a
administrar aquilo que já está pronto. Porque a fé na palavra de Deus é uma fé numa obra consumada. Não é o que Deus vai fazer, é o que já está feito. Então a gente fundamenta a nossa fé nisso. E quando chega, aí depois o Senhor diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Veja, uma palavra foi liberada. Tudo que o homem estava precisando aqui era o quê? Se posicionar em algo que já estava feito. Não é verdade? E pegar aquilo e viver com aquilo. Mas o que a gente percebe, né, é que Satanás entrou em cena e, de repente, ele, como é que eu posso dizer? Tira a atenção da mulher do que Deus falou. E quando chega, é isso que eu quero que você pegue em Gênesis 3:6, diz assim: vendo a mulher. Vendo. Veja, Deus nunca nos chamou para viver pelo que vemos. Lá em Coríntios, né, Paulo diz assim: nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E a fé está fundamentada na palavra. Mas o diabo conseguiu tirar a atenção da mulher para o que Deus fez e falou, para trazer ela agora para um nível natural, para um reino visível, para aquilo que se vê, que se toca, que se sente. E você é um ser espiritual, você não nasceu para viver nesse nível da naturalidade, do que toca, do que vê. Você nasceu para viver pela fé na palavra. Não é assim? E aí ela veio para esse nível dos sentidos, e foi esse nível aonde se deu a queda do homem. Ele saiu daquele nível de viver do que Deus fez e do que falou para o reino dos sentidos. Mas sabe, queridos, quando diz que Deus fez todas as coisas e proveu o homem, e depois da queda do homem, Deus olha para o homem e diz assim: agora do suor do seu rosto comerás o pão. Veja, mudou algo ou não mudou? Daquela primeira fala, comerás livremente. Aí agora, no reino dos sentidos, é no suor do seu rosto. Você está entendendo a diferença? O que é viver pela fé e o que é viver, fazer carreira solo? Aleluia. A minha pergunta é: você quer ficar na fé ou fazer carreira solo? Aleluia. Porque a fé não vai te isentar de trabalhar, mas o teu resultado não vai ser natural. Aleluia. Mas no suor do teu rosto, agora você vai na força do braço. E foi para esse nível que a humanidade veio, para a força do braço. Vocês entendem isso? Mas graças a Deus, que lá na crucificação, a Bíblia diz que quando Deus disse assim: agora do suor do seu rosto comerás o teu pão, a terra começou a nascer cardos e arbrolhos, espinhos. Olha que nível o homem chegou. Aquele homem que estava ali para dominar, para sujeitar, para governar, agora a própria terra começa a criar espinho para se defender do homem. E dificultando as coisas. Mas, queridos, não foi à toa que lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu uma coroa de espinho. Aquilo tinha um significado. Quando aqueles espinhos, sabe, feriram a pele de Jesus, ao ponto de entrar na pele dele e o sangue jorrou, ali estava havendo também uma redenção da terra. E aquele que aceitasse aquele sacrifício, agora a sua vida não é mais no suor do seu rosto. Agora você nasce de novo, recebe uma medida de fé e te leva para aquele plano original, aonde você não vai viver na força do seu braço, mas você vai viver baseado no que Deus fez e falou. Diga: eu vivo pela fé. Porque para a liberdade foi que Cristo te conquistou. Amém? E não volte mais para o jugo de escravidão. Você já saiu de lá. Graças a Deus por isso, né? E aí a gente percebe, não é, que nós fomos regenerados por essa semente incorruptível que é a palavra de Deus. Queridos, deixa eu te dizer, não saia da sua origem. Tudo que sai da origem morre, viu? Se você tirar, queridos, um peixe da água, ele apodrece rapidão. Se você tirar, olha, existem fontes de água mineral, mas na hora que sai da fonte e vem para a garrafa, já vem com prazo de validade. Por quê? Porque tudo que sai da fonte é uma questão de tempo.
E se nós fomos criados e regenerados pela semente incorruptível da palavra, não saia da fonte, porque Jesus disse: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É muita ousadia de Jesus falar isso, mas ele sabia: se a minha palavra permanecer em você, você nunca vai pedir nada que não está em linha com a palavra. Você nunca vai querer nada que não está em linha com a palavra. Não é assim, gente? E aí a gente precisa entender, não é? Que o único lugar que garante, queridos, uma vida plena, abundante, é nele. Não tem outro caminho. E quando a gente nasce de novo, que a gente é justificado pelo sangue de Jesus, a justiça de Deus nos nivela. Estávamos separados dele, mas a justiça, graças a Deus, nos nivelou. E o problema de muita gente é achar que porque que está com os pés aqui em Goiânia, que você é goiano. Mas eu vou te dizer, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está aqui, querido, de passagem, e sabe, mas é para passar bem. Amém? É para passar bem. E a medida de fé que nós recebemos elimina todos esses efeitos da queda, de ser trazido para o natural. E lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 8, Paulo diz assim: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Gente, não existe palavra da fé com boca fechada. Aleluia. Não existe essa história de dizer: eu creio em Deus, mas eu não tem nada para sair da minha boca. Aleluia. E ele diz no verso 9: se com tua boca, diga é minha boca. Diga, não é a boca do meu pastor. Aleluia, é a minha. E aqui ele vai falar da lei da fé, né? Ele diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está falando da lei da fé, crer com o coração e confessar com a boca. Mas, queridos, se crer com o coração e confessar com a boca te livrou do inferno, te livra de qualquer coisa. Te livra de uma doença, te livra de um diagnóstico, te livra de uma conta, te livra, queridos. Se a confissão da tua boca, crendo com o coração, Deus pode te dar o Espírito Santo, Ele pode te dar qualquer coisa. De fato, Ele já deu, porque a Bíblia diz que juntamente com Cristo, Ele vai te dar todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Sabe que às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não acredito que eu tenho que estar falando. Por que eu tenho que falar? Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Foi por intermédio do crer e falar que você passou da dimensão natural para a espiritual. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Não é? E aí a gente precisa entender que existe coisas que são consequências da separação do homem para com Deus, né? A falta, a doença. Mas, amado, deixa eu te dizer, a lei da fé é aquilo que funciona para todo mundo. Não importa qual é a sua raça, não importa qual o sexo que você tem, não importa onde você mora, a lei da gravidade atua para todo mundo, não tem ninguém flutuando, não importa o seu peso, a sua altura, está funcionando, você está aqui na terra. Não é assim? A lei da fé, do mesmo jeito, funciona para todos, é só acionar. Vai funcionar. Não existe porque funciona para o pastor Honório Júnior, funciona para fulano, funciona para pastor Boto, funcionou para ele. Não vai funcionar para você, é só você fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Aleluia. Crer com o coração, confessar com a boca. Amém? Isso é a lei. A gente precisa voltar para essa origem, porque se você sair da origem, é uma questão de tempo. Não é? E a gente sabe que quem crê fala. Não é? E aí Jesus, ele dizia isso. Eu só faço o que vejo meu pai, só falo o que vejo meu pai falar. Então a gente não está aqui para falar de notícias, a gente está aqui para falar da Bíblia. Não é verdade, gente? Porque, olha, se você começar a ler a Bíblia, você sabe que não existe nada na Bíblia a respeito de características físicas de Jesus. A respeito da cor da pele, da altura, do peso, como era o cabelo dele. Não tem nada registrado, mas tem algo registrado dele.
as palavras. Foi algo que ficou registrado. As palavras da sua boca. Olha a importância. E ele mesmo diz, por tuas palavras sois justificado ou sois condenado. O que tem saído da nossa boca. Amada, a gente às vezes conhece um crente que já passou pelo rema. Mas sabe, a fala dele é tão natural. Que dá vontade de dizer, vem fazer fundamentos da fé de novo. Você precisa fazer de novo, não é? E a gente precisa entender que essa confissão da palavra alinha o seu coração ao coração de Deus, o seu pensamento aos pensamentos de Deus, suas palavras às palavras de Deus. E você, queridos, obtém os resultados disso. Jesus, quando ele falou para Pedro, sabe? Quando Pedro disse assim, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus disse para Pedro assim, pois Pedro, tende fé em Deus e boa sorte. Não foi assim. Jesus disse, rapaz, tende fé em Deus, pois se alguém disser, não é só ter fé em Deus sem dizer nada. Jesus diz, tem fé em Deus. E outra coisa, Jesus não disse assim, Pedro, cara, fica na tua. Isso foi um truque da Trindade. Só eu posso atuar nessa área de falar e ver as coisas acontecerem. Isso não é para você. Não, Jesus disse, Pedro, se você tiver fé em Deus e ousar falar. Aleluia. Sabe, o irmão Hegel, ele diz, num livro dele, eu acho que é aquele livro Princípios Bíblicos para a Prosperidade Financeira, ele diz uma coisa interessante, ele diz que o Senhor falou com ele, olha, eu quero que você ensine ao meu povo, né, mais a falar. Porque esse versículo de Marcos 11, 23, tem 3 vezes falar e uma vez só crer. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser vai ter. E aí ele disse, veja que está falando uma vez crer e 3 falar. E o Senhor falou com ele, né? Eu quero que você ensine o meu povo a falar. Porque se eles nasceram de novo, fé eles já têm. Eles só precisam aprender a falar. Querido, uma fé que não move tua boca, não move teu monte. Aleluia! Aleluia! E tem coisas que precisam ser movidas. Nós não estamos aqui para ter uma vida simplesmente normal e natural. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais e andar como tais. Aleluia! Deixando, né, essa lei da fé nos mover, nos conduzir. E não importa, querida, a escravidão que o diabo queira colocar sobre você. Que confissão não possa quebrar. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Amém? Então, ouse mesmo falar. Mark Hanks, ele diz uma coisa, naquele livro dele da fé. Ele diz, quando você fala crendo, você entra na qualidade de criador. E ele dá um exemplo lá que eu gosto muito. Ele disse, sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas não estão recebendo as coisas de Deus, porque acham, mas não é o tempo de Deus, no tempo que Deus quiser. Porque os crentes estão assim, tudo colocando para o futuro. Só que a palavra rema é a palavra do agora. Fé é agora. Amém? E aí ele disse, eu gosto muito de pipoca. E um dia eu coloquei um saquinho de pipoca no micro-ondas. E deu 3 minutos e a pipoca não saiu. E o tempo para ela ficar pronta era 3 minutos. E o saquinho de pipoca ficou rodando no micro-ondas e nada. Quando eu cheguei perto do micro-ondas que eu olhei, estava na função descongelar. Eles, às vezes os crentes estão assim. Esperando receber algo e andando em ciclo. Querido, deixa eu te dizer, se for para andar em ciclo, que seja em espiral, pelo menos você sobe. Você está entendendo isso? Mas andando em ciclos, vendo o negócio rodar, e não está acontecendo porque Deus não quis. Muitas vezes o que você precisa é de um ajuste. Porque ele disse, na hora que eu ajustei a potência de descongelar para o normal, em 3 minutos eu tive minha pipoca. Querido, o rema vai ajustar a tua boca.
O rema vai fazer ajustes em você, que você vai receber coisas que você vai ver, meu Deus, como é que eu esperei tanto? Você só precisava se alinhar ao que Deus diz e concordar com Ele. E usufruir os resultados. Amém, gente? Então a gente precisa entender essas coisas, porque lá em Provérbios 12, 14, na nova linguagem de hoje, ele diz assim: você será recompensado pelas boas coisas que você fala. Rapaz, se tem uma recompensa só por eu falar certo, uau! A gente tem que estar vigiando o que está saindo da nossa boca, concorda? Hoje em dia, você senta com alguém para conversar, o povo só fala, né? Como eu estava dizendo ontem, você abre as redes sociais, é só o povo falando do preço do café. Meu amigo, se o preço de um pacote de café está te parando ao ponto de você só comentar isso, eu quero saber que tipo de vida você vai levar aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia eu vi uma menina que tinha terminado o rema, dizendo assim: nossa, shampoo está tão caro. Eu acho que eu vou lavar meu cabelo com detergente. Eu digo, não, use sabão em barra. Aleluia. Porque com essa boca maldita, você devia ter voltado para o rema. Porque, querido, se um preço de um shampoo te para, imagina o diabo. Aleluia. Aleluia. E às vezes a gente vai, sabe, passa pelo rema, mas o rema não fica em você. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, pensa numa coisa que pastor Bandi era, intolerante à incredulidade. Intolerante. O povo falava perto dele pisando em ovos. Porque se falasse, não era pastor Honório, se falasse incredulidade, ele te cortava na hora. E ele não era finesse não, para dizer, vamos ali conversar. Era na frente de todo mundo, rapaz, se cale. E era bom. Era bom, queridos. Porque quem passou debaixo do crivo dele ficou casca grossa. Tem hora que a gente precisa de pessoas assim, sabe? Que nos puxe para a realidade. É isso que, olha o que você disse. Amém. Então, a gente vê, queridos, e lá em Jeremias, né? Quando você vê Deus dizendo assim para Jeremias, Jeremias, rapaz, desde o ventre da tua mãe que eu te chamei e te escolhi. E Deus conversando com Jeremias, e sabe, se você for pesquisar, na hora que Deus estava falando com Jeremias, de fato Jeremias era uma criança, ele não era um ser maduro. E aí Deus disse assim, desde o ventre da tua mãe que eu te escolhi, e começa a falar com ele, e ele chega para Deus e diz assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Poxa vida, será que Deus não sabia que estava conversando com uma criança? Depois pesquisa para tu ver a idade de Jeremias quando Deus estava falando com ele. E na hora que Jeremias disse isso, eu não passo de uma criança, Deus na hora diz assim para ele, não diga que você não passa de uma criança. Em outras palavras, será que eu não já sei o que você é? Eu não quero que você diga o que você é, eu quero que você fale do que eu chamei você para ser. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele já sabe da sua condição, querido. Não precisa você estar dizendo. Ele está dizendo, fale do que eu te criei para ser. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas é tão interessante que do jeito que a Bíblia fala, não diga, ele também fala o que você precisa dizer. Como, por exemplo, lá em Salmo 35, no verso 27, né? Quando o salmista diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre. Então, quando Deus fala, não diga isso, mas também tem na Bíblia dizendo que você tem que dizer. E ele diz, diga sempre, e sempre não é um domingo por semana, sempre não é um sábado por mês, sempre, é toda hora. Diga sempre o que é que você vai dizer, glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Deus tem prazer em te acrescentar, em te aumentar, em te deixar pleno, em te ver saudável. Deus tem prazer. E a gente tem que estar falando isso. Não é do preço do café, não, querido. Glorificado seja o Senhor que tem prazer que eu tomo café de manhã, tarde e de noite. Aleluia. Aleluia. Amém. Então Deus diz o que não é para dizer, mas Ele também, Ele norteia a tua vida pela palavra, para dizer, o que você tem que falar? Diga, Deus tem prazer
na minha prosperidade, na minha saúde, na minha paz, na minha alegria. Aleluia. Queridos, eu vou te dizer, tem gente que acha que Deus vai fazer tudo arbitrariamente. Entende? Ah, mas ele faz. Quando Deus quer, ele faz. Quando Deus quer, não faz. No tempo de Deus, ele faz. E eu vou te dizer, querido, quando ele disse ao homem lá no Éden, né, que tinha feito tudo, que era provedor, coma livremente, exigiu do homem uma posição no que ele falou. Porque quando o diabo chegou para mudar o governo de Deus para o governo dele, foi o homem que escolheu. E depois que mudou, Deus não ficou, mas a coisa vai correr frouxo do mesmo jeito. Não, você não escolheu que lado você quer estar, e eu quero lhe perguntar, você vai escolher sua boca falando o quê? Dando munição ao inferno ou ao céu? Porque que está pronto, está. Sim ou não? Que Deus quer, Ele quer. A minha pergunta é, e você está pronto para se alinhar com o que Ele quer para você? E cooperar com Ele, porque de Deus nós somos cooperadores. Glória a Deus. Amém, gente? E aí, quando chega no verso 28 do Salmo 35, ele diz, a minha língua celebrará a tua justiça. Queridos, o que é justiça? Se não for uma posição que Jesus nos colocou, de reaproximados de Deus, de santos diante de Deus, de justificados. A justiça não é uma posição. Então a tua língua tem que celebrar o quê? A justiça. Não é o que a separação de Deus causou. É o que a justiça te fez. Não é? Sabe, tem tanta gente consciente, queridos, no que Adão fez, que tornou o homem pecador. Até crente, que nasce de novo, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, justificado, mas eu continuo sendo um miserável pecador. O que é isso? É consciência no que Adão fez. Mas eu quero te dizer, realmente Adão fez alguma coisa, mas muito mais do que Jesus fez. Se você pode considerar o que Adão fez, está na hora de virar a chave e considerar agora o que Jesus fez. Porque por meio de um entrou o pecado, mas por meio de um também ele saiu. Graças a Deus. Aleluia! E aí o que vale para nós? A nossa língua tem que celebrar a justiça. E quando a Bíblia diz que ele tem prazer na prosperidade do servo, e além disso, que você hoje é filho do Deus Altíssimo. Esse é o maior título que você pode ter na sua existência. Filho do Deus Altíssimo. Como é que Deus não pode ter prazer, queridos, em ver teu aumento, teu crescimento, teu rompimento? Oh, glória a Deus. Aleluia. Então a gente precisa entender isso. É como está lá em Joel também. Em Joel capítulo 3, quando Deus diz assim, digo fraco, eu sou forte. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu disse para ela disse que estava com sintomas de doença, eu digo, comece a confessar a palavra. Ela, Rosana, eu não vou mentir, não. Eu disse, pois é, mas a palavra de Deus diz assim, digo fraco, eu sou forte. Deus não diz, digo fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Não, não diga o que você está, diga como é que você quer ficar. Deus não está mandando ninguém mentir. Ele está querendo dizer assim, ajuste a sua boca com o seu futuro. Aleluia. Deus não diz, digo fraco, eu continuo fraco. Ele diz, digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Aleluia. Sabe, W. Kenyon, ele inspirou o irmão Reagan, né, naquele livro, hoje é a autoridade do crente, mas era o nome de Jesus, mudou, não foi? Eu acredito. E aí, o irmão Reagan fala em W. Kenyon, e W. Kenyon fala uma coisa, ele diz, olha, a confissão cria uma estrada pela qual a fé carrega a sua carga poderosa. Quando você está confessando, você está criando um caminho. Entende? Uma passagem. Você está rompendo com algo. Só que, às vezes, você quer confessar uma coisa um dia e quer que aconteça automaticamente. E quando a palavra é enviada, realmente ela é enviada para causar um resultado.
Mas a gente tem que perseverar no que a gente fala. Porque, queridos, como Deus disse para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Medita nessa palavra. Não se desvia nem para a direita, para que você tenha o cuidado de falar e fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E Deus diz nesse texto 3 vezes, que teve coisa que Deus só falou uma vez. Mas para Josué ele fala 3 vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Sabe, fala de uma perseverança. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos mesmo desse posicionamento. No que Deus falou, é um posicionamento, gente. Sabe, teve coisas tem coisas que não é o que as pessoas dizem. Você não pode receber uma notícia como uma verdade. A verdade é a palavra. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem mostrando que uma mulher, ela teve um diagnóstico de câncer, mas a família nunca disse a ela. Ela morreu de velha, sem saber que tinha câncer. Você sabe que tem gente que na hora que sabe um diagnóstico, morre no outro dia? Porque acredita tanto na notícia. Mas notícia é só notícia. Deus gosta de contrariar as notícias. Sabe que um dia Jezabel disse para Elias, rapaz, ó, em 24 horas eu te mato. Assim como você fez os profetas de Baal, 24 horas eu acabo com a tua raça. E sabe de uma coisa, queridos? Ela não matou, deu 24 horas, deu 48 horas, deu 72 horas e Elias dentro da caverna. Eu acho que ele nem percebeu que a hora tinha passado e nada tinha acontecido. Mas o interessante de Deus é que Elias nunca morreu. Ele foi tomado numa carruagem de fogo, porque Deus gosta de contrariar. Sabe essa coisa de dizer, rapaz, é você que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Se é você que está dizendo, é só uma notícia, a minha verdade é a verdade. Não é o que dizem ao seu respeito, é o que Deus determinou que vai ser. Aleluia. Lembra que Faraó disse que era para matar Moisés? Quem lembra? E Deus disse, pois então, aquilo que você está querendo matar, eu vou colocar dentro da sua casa. E ele vai viver lá. E você vai pagar a escola dele. Aleluia. Vai bancar ele de tudo. E ele só sai daí quando eu quiser. Deus é Deus! E às vezes você está ouvindo notícia. Então, ai meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus, como é que vai ser? Querido, se posiciona no que Deus já falou ao seu respeito. A gente precisa deixar de ser menino e vir para um posicionamento na palavra. Eu ouvi tanto isso de Pastor Bud. Pastor Bud disse, olha, encontre na Bíblia um versículo que garante o que você quer. Fundamente sua palavra nele e você terá. Meu Deus do céu. Você sabe, queridos, que se você pegar 20 meninos e jogar uma bola para eles, vai os 20 correndo atrás da mesma bola? Sim ou não? Já viram menino brincando de bola? Joga uma bola no meio dele, cai os 20 correndo atrás da mesma bola. Mas se você pegar a mesma bola e colocar dentro de um campo de futebol, com profissionais do futebol posicionados, eles terão resultados diferentes? Por quê? O que é que muda, Rosana? O posicionamento. Menino não sabe se posicionar. Mas quando você é maduro nas escrituras, na palavra, que você conhece o seu posicionamento. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu recebi meu teste de gravidez do meu primeiro filho, eu tinha 45 quilos. Ninguém via barriga, mas eu fui para a fila preferencial. E quem me via na fila preferencial podia não saber porque eu estava ali. Ele não sabia, eu sabia o que eu estava carregando. A minha pergunta é, o que você está carregando? Às vezes as pessoas podem olhar para você e achar que seu lugar não é ali. A minha pergunta é, o que você carrega? Faz com que você se posicione. Aleluia.
como um filho de Deus. Meu Deus do céu. Amém, gente? Então a gente precisa entender essas coisas, queridos, para que a gente possa realmente ouvir a palavra e saber que a fé vem por ouvir a palavra. Um dia, gente, Pedro estava desistindo de uma pesca, lavando as redes. E Jesus chega lá e começa a pregar a palavra. Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a pregar. Sabe que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes? Enquanto você escuta, ela já está trabalhando em seu favor. Algo já está acontecendo. Algo está acontecendo nessa manhã. Aleluia! E Jesus começa a pregar a palavra. E quando Jesus termina de pregar a palavra, Pedro lança as redes. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Onde era que estavam mesmo aqueles peixes? Depois de uma noite sem pescar nada. De onde veio tanto peixe? A ponto do barco ir a pique. Deixa eu dizer o que foi que trouxe os peixes. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Quais são os resultados que você não está tendo? A palavra traz o resultado. A palavra traz o resultado. Aleluia. Querido, olha, sabe qual é o maior engano que uma pessoa pode ter? É querer trabalhar todo dia, todo final de semana, fazer hora extra, achando que vai ter mais um extra. Aonde te tira do congregar. É a maior burrice que você pode fazer na vida. Porque enquanto você está aqui, eu não sei quais foram os seus resultados essa semana, mas eu vou te dizer, só o fato de você estar aqui ouvindo a palavra, algo já está acontecendo. Porque debaixo da palavra uma inspiração chega, uma palavra rema, o Espírito te inspira e você começa a se posicionar em algumas coisas. E o seu resultado muda. Aleluia. Sabe, enquanto a gente não se posiciona, amados, na palavra que nós temos, no estilo de vida que Deus quer que a gente viva. E tem coisas que não vai acontecer na sala do teu trabalho, só vai acontecer num ambiente como esse. Oh, meu Deus do céu. Pensa comigo em Isaías 54, quando o profeta Isaías está falando lá de uma mulher estéril que não pode, em hipótese alguma, ter filho, um ventre amortecido, que não podia frutificar. E Isaías chega para ela e diz assim, alarga o espaço da tua tenda. Sabe o que ele está querendo dizer ali? Ainda que não exista possibilidade humana, crie o espaço. Porque o espaço que você cria, Deus enche. Aleluia. E ele ainda diz assim, alargue o espaço, não o impeças, porque transbordarás. Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Querido, olha, o diabo ele pode fechar, fazer um casulo ao seu redor, mas tem um acesso aberto pelo sangue, que ele não fecha. Aleluia. Não é que circunstâncias não chegam, mas as circunstâncias não podem alterar a nossa fé. A nossa fé altera as circunstâncias. Certa vez eu estava lá em Teresina, no apartamento, tinha um gerador lá no prédio. E Teresina é muito quente, muito quente. E subiu uma pessoa lá no prédio, e ela chegou bem suada. E ela disse, está faltando energia, está tão quente. Sabe que eu estava lá em cima no ar-condicionado, nem percebi que estava faltando energia. E na hora eu lembrei, eu disse, rapaz, o prédio tem um gerador. Você sabe o que é a medida de fé que Deus compartilhou contigo? É um gerador. Todo mundo que não está com esse gerador está sentindo as circunstâncias, está sentindo as pressões. E vai chegar perto de você com conversa e você vai dizer, estou nem sentindo. Aleluia. Não estou entendendo o que você está falando. Porque você tem um gerador em você.
As palavras que saem da sua boca criam um ambiente. E o ambiente criado por palavra determina o que vive e o que morre. Mas o que a palavra cria, a palavra sustenta. Meu Deus do céu. Aleluia! Amém? Queridos, eu tenho vivido, sabe? Não contra fatos, não há argumento. Porque tem coisas, sabe, que eu não sei se alguém já ouviu, que eu falei que meu filho recebeu um diagnóstico, né, de TDAH. E ele sempre disse, mãe, não tenho condições de me concentrar para estudar. E eu sempre dizia para ele, você tem, se você quiser, você consegue. Mãe, olha, ele disse para mim, eu vou num profissional, eu vou fazer esse diagnóstico, só para mostrar para a senhora. Eu digo, mostre o diagnóstico. E aí ele chegou, está vendo, foi para neurologista, foi para psiquiatra, foi para psicólogo, e chegou com diagnóstico. A senhora está vendo? Eu disse assim, isso é só uma notícia. A verdade para mim continua sendo Isaías 53. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si. E eu disse para ele, se você quiser, meu filho, você consegue. Aí ele disse porque ele sempre tinha desejo de fazer um concurso público, mas aquele diagnóstico trazia para ele uma notícia na cabeça dele, você não consegue. Aí eu disse para ele, eu digo a você que você consegue. E se você quiser me ajuda, eu te ajudo. O que você quer para estudar? Sente numa cadeira e comece a estudar, André, para você ver se você não passa no concurso que você quiser. Ele aceitou o desafio. Deixa eu te dizer, o ano passado ele passou em 3 concursos. Em segundo colocado. 2 estaduais e 1 federal. Já assumiu, agora em maio, vai fazer 1 ano que ele assumiu e está trabalhando. E está esperando outro melhor, porque ainda é melhor. Eu te digo, querido, com o que você vai ficar? Aleluia. Sabe a mãe de Thomas Edison, que um dia recebeu um bilhete da escola? A professora dizendo, cuide de seu filho, porque ele é deficiente mental. E aqui na escola não tem pessoas suficientes para tratar dele. E quando ele perguntou para a mãe o que tinha no bilhete, ela leu para ele algo. E ela começou a ensinar ele em casa. Meu filho, o bilhete está dizendo que você é um gênio. E que a escola não tem condição, não, de tratar de um gênio. Que eu preciso me responsabilizar pelo seu estudo. E começou a ensinar o menino. E aí ele disse, tem um livro de Cash Luma falando sobre fé. Ele disse que tem lá a história do Thomas Edison. Que ele disse que depois de grande, que a mãe morreu, que ele foi vasculhar as coisas da mãe, encontrou um bilhete, e ele foi ler o bilhete que a mãe leu para ele, você é um gênio, estava dizendo, seu filho é um débil mental. A minha pergunta é, o que você tem aceitado como verdade na sua vida? Porque a verdade é a palavra. E sempre vai ser. Você entende a necessidade que nós temos de estar exposto, queridos, às verdades dessa palavra, e o seu posicionamento, na verdade, é que vai fazer toda a diferença. Amém? Então a gente precisa entender, porque na Bíblia o Senhor fala, porque o Senhor não muda, Deus não muda não, queridos. Deixa eu te dizer, se Ele já fez na vida de um, Ele faz na vida de outro. Tem algum advogado aqui? Ok, não tem causas no direito que quando ninguém ganha, se acha uma brecha na lei e alguém ganha, abre-se um precedente para outro reivindicar? Querido, deixa eu te dizer, o que Deus fez na vida de alguém, na palavra, abriu-se um precedente para você. Se você vê na Bíblia ele prosperando quem não teve resultado durante uma semana inteira de trabalho ou uma noite. Se você vê na Bíblia ele curando. Se você vê na Bíblia ele ressuscitando. O que você vê na Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa, abriu-se um precedente. Ele não tem filho predileto. Se aconteceu para alguém, você será o próximo. Aleluia. E quando meu filho chegou com esse diagnóstico, eu tinha ouvido a história da mãe de Thomas Edison. Eu disse, eu não aceito isso. Quando ele recebeu o primeiro salário, eu disse para ele, eu disse, rapaz, eu sou merecedora, tu está se dando bem às minhas custas.
Porque, querido, você já pensou se você encontra alguém que só vai reforçar aquilo? Realmente, meu filho, pense em alguma coisa aí que você pode fazer, né? Que não vá precisar tanto da sua atenção. Não vai isso, não vai aquilo, querido, pelo amor de Deus. Seja agressivo com as obras do inferno. Seja agressivo com as obras do inferno. Seja agressivo. Aleluia. Aleluia. Rosana, você está negando que existe? Não, querido. Não estou negando nada. Na minha vida, eu só não dei o direito de ficar. Aleluia. Aleluia. Sabe que uma vez uma pessoa lá em Campina Grande me perguntou: você é crente? Eu disse, graças a Jesus. E você congrega onde? Eu disse, no Verbo da Vida, na época era lá na Prata. Ela disse, vixe, Rosana, aquela igreja que ninguém lá pode ser doente nem pobre. E ela me fez uma pergunta, querido. Ela disse assim, vocês negam, que existe doença e pobreza? Eu disse, a gente não nega nada, só não dá o direito de ficar. Existe para quem quiser. Mas se você não quiser, você não precisa. Porque, querido, eu não posso falar de outros ministérios, mas do Verbo da Vida eu posso. Aqui você recebe palavra, sabe, querido, para todas as áreas da sua vida. Aqui você recebe palavra para ser bem-sucedido. Porque se você viver 30% do tanto de palavra que você já recebeu dessa igreja, a sua vida nunca mais será a mesma. O negócio é qual o posicionamento que você está tendo. Porque você não conhece, Rosana, que na minha casa só eu creio. Você não sabe também que lá em casa eu fui a primeira a me converter e ninguém cria em absolutamente nada. Estamos em empates. Mas eu decidi influenciar. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no verso 3. Aleluia. Deus é bom. Romanos 3:3. O que Paulo fala aí? Na revista atualizada. Ele já começa com uma pergunta. E daí? Aleluia. E ele diz assim, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Você na sua casa sozinho crendo. Rosana, meu marido não crê como eu. A minha pergunta é, e daí? Meu pai não crê, minha mãe não crê, e daí? Você acha que a incredulidade de alguém vai desfazer a fidelidade de Deus, a palavra dele? Aleluia. Então, o que a gente precisa é simplesmente, querida, a despeito de qualquer coisa, deixa eu te dizer, a palavra vai prevalecer. A palavra de Deus sempre vai prevalecer. E tudo, desde lá do Éden, tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já fez. Deus já fez. Sabe? Só pesa sobre nós agora uma responsabilidade. Desenvolver fé para receber o que já é nosso. O que já é nosso. Desenvolva fé para receber o que já é seu. Amém? E aí a gente simplesmente entende. Deus já nos deu tudo. Qual é a minha parte, Rosana? Diga receber. Pela fé. Do jeito que você recebeu salvação, você recebe qualquer outra coisa. É o que diz Isaías 1,19. Se quiserdes, alguém aqui quer? E me ouvirdes ou obedecerdes. Comereis o quê? Não é o mais ou menos, não. Não é o pior, não. E não é do céu, não. Porque tem gente que acha assim, que aqui na terra é assim mesmo. Vai de todo jeito, mas um dia lá no céu. E a Bíblia deixa claro que tem algo aqui na terra para você viver. Entende, queridos? O melhor de Goiânia, o melhor de Trindade, o melhor de Anápolis, o melhor do DF, o melhor do Centro-Oeste, o melhor do Brasil. É para você. E sabe, querido, não é só comer, é o vestir, é o morar, é para você.
O melhor dessa terra é para mim. Diga, é para mim. E o que é que eu vou fazer, Rossana? Você vai, querido, se ajustar no plano de Deus para a sua vida. Você vai pegar a palavra, você vai trabalhar. Ontem eu estava dizendo lá em Trindade, quando Jesus mandou Pedro ir pescar, era o que ele sabia fazer. Mas Jesus disse, quando você pescar aquele peixe, vai vir na boca do peixe uma moedinha de ouro. E você vai pagar o tributo, né, para mim e para você. O que é que Jesus estava querendo dar uma lição ali? Ele não chamou você para ser preguiçoso, você vai trabalhar, mas seu resultado não vai ser natural. Querido, você vai trabalhar, mas seu resultado não vai ser natural. Todo mundo pega só o peixe, para você tem um extra. Eu creio em Deus trazendo inspirações. Você que quer fazer o remo e fica pensando, como é que eu vou pagar? Isso não é a pergunta que se faça. Aleluia! Aleluia! Peça de Deus uma inspiração para aumentar a sua renda. Amém? E não fique com aquela cabecinha de mendigo, não. Quem vai me abençoar? De pedinte. Porque a bênção aqui é você. Aleluia! Aleluia! Se posicione, queridos. Eu vou te dizer uma coisa, rema é uma questão de prioridade. Se você priorizar, você faz. Porque fé não tem lógica. Né? E como diz, eu já vi tantas pessoas falando essa frase, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus está te apontando rema, pode ter certeza que você não vai ficar sem pagar suas mensalidades. Amém? Então, vamos simplesmente entender, querido, essa condição espiritual que nós temos, vamos subir de nível. Tem coisa melhor para você viver. Deixa eu te dizer, por mais que você tenha vivido dias maravilhosos com a palavra e tudo, mas sabe de uma coisa, tem mais a ser vivido. Você não percebe isso não, pelo Espírito, de que tem mais para você viver? Que o que você viveu até aqui não é a plenitude de Deus, tem mais para você viver. Ei, tem mais para você viver. Tem mais para você viver. Tem mais para você ir. Amém? Simplesmente dilata a tua mentalidade, querido, sabe? Crer grande, se ver grande, medita na palavra, fala a palavra, se expõe mais à palavra. E avança, dê passos de fé. Force passagem mesmo. A gente precisa disso. Amém? A sua genética é de rompedor, querido, você já nasceu rompendo. Não tivesse rompido, tinha morrido. Mas Deus te fez para crescer. Não é à toa que você nasceu com 50 centímetros e está desse tamanho. Aleluia. Diga, eu nasci para crescer. Amém? Aleluia. E sabe, eu vou encerrar com isso, mas naquele livro Chave Bíblica para a Prosperidade Financeira, o irmão Rega diz uma coisa interessante. Ele disse que estava orando um dia por provisão, e o Senhor disse para ele, rapaz, eu não tenho dólar aqui no céu. A provisão que você precisa, não tá, eu não posso fazer chover dólar no céu, porque se eu fizesse, seria um falsificador. E eu não sou um falsificador. E aí, ele disse para o irmão Reagan, o que quer que você necessite, reivindique. Porque Jesus já garantiu isso para você. Uau! E o que você quer? Deixa eu te dizer, Jesus já garantiu isso para você. Jesus já garantiu isso para você. Jesus já garantiu isso para você. E uma coisa que ele fala, que eu gostei muito quando eu li, é que ele disse assim, você precisa impor a Satanás a derrota dele. Impor a Satanás a derrota dele. Sabe? Porque é Satanás que está segurando o que é seu, não eu. Deus falou como com o irmão Reagan. Então, querido, eu não sei qual é a área, mas sabe de uma coisa? Impõe ao diabo a derrota dele. Pega um versículo e diga, Satanás, Jesus já te venceu.
E a palavra diz que Ele já garantiu para mim. E em todas essas coisas eu já sou mais do que vencedor. Não é que eu vou vencer. Você não precisa de um profeta para apontar o dedo para você e dizer assim: filho meu, olha, Deus está te dando a vitória. Você não precisa, você só precisa ler em Romanos 8 que você já é mais do que vencedor. Só impõe ao diabo a derrota dele, querido. Como o irmão Reagan fez, pegando aquelas pernas atrofiadas, sem força e botando para fora da cama, e levantando e caindo, mas impondo a condição dele à palavra. Impõe a sua condição à palavra. A palavra vai prevalecer. A gente só não pode aceitar coisas, queridos, que você sabe porque sabe que não é mais para você estar nesse nível. Até videogame muda de nível, por que você não muda? Aleluia. E eu vou dizer para você que já fez o rema, tem matérias que você devia voltar para a sala de aula. Fundamentos da fé, realidades da nova criação. Sabe esses fundamentos que a gente precisa estar ouvindo? Porque talvez você fez com outra maturidade. Hoje você vai se expor à mesma matéria, você já vai ver as coisas com uma nova maturidade. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Aleluia.